Como eu disse antes, boa tarde, boa noite, bom dia, ou melhor, talvez, hello, né? Seja que momento que vocês estão assistindo isso, estou gravando essa fala, essa aula sobre Que Negro Esse na Cultura Negra, um texto de 1991, quer dizer, foi apresentado em 91, publicado em 92, de Stuart Hall. Eu vou trabalhar esse texto de duas maneiras. Primeiro, eu vou falar sobre como o texto foi construído, quais são os blocos, né, dentro do texto. É um texto denso, tem poucas páginas, mas é um texto com bastante densidade de ideias. Inclusive, se você for estudar o texto, você pode descobrir que ele cita gente citando. Então, encontrar a ideia a qual ele está se referindo, você tem que ir à citação de quem ele cita. Então, de fato, aparentemente, é uma questão clara, que negro é esse na cultura negra, mas, ao mesmo tempo, é um texto denso. É um texto muito típico em termos da formulação de Hall. Ele é de apresentar ideias e colocar outras circunstâncias, falar de circunstâncias e falar de outras circunstâncias que tensionam ou que mudam um pouco o sentido dessas circunstâncias que ele primeiro descreve. Isso é o que eu escrevi sobre isso usando o exemplo desse texto no prefácio de Da Diáspora e comparei com aquela brincadeira de criança, né, que puxa fio de mão em mão e cria uma forma, mas é criada através de uma espécie de tecido de tensões, né? Então, esse texto, isso explica para mim uma parte da dificuldade inicial da leitura de Hall. Hall não é, para muita gente, um autor fácil de ler, mas ele é extremamente instrutivo, né? Ele quando você pega o jeito, ele se torna mais fácil. Então, o que eu vou fazer primeiro é falar sobre o texto, sobre esses blocos que ele coloca, nessas questões que ele coloca maiores e seus componentes em tensão umas com as outras. Isso é para ajudar quem já leu o texto e quer reler, é para quem não leu o texto e quer saber mais ou menos por onde entrar, é uma forma também de dizer sobre o que estou falando na segunda parte da aula. Que na segunda parte da aula, isso é uma experiência, né? Trabalhar em vídeo assim é uma experiência que eu estou descobrindo e tateando. Mas na segunda parte da aula, queria imitar um pouco o que eu faço na aula ao vivo. O que eu faço na aula ao vivo, em geral, o que eu tento fazer é pensar como formular, como um grupo pode se juntar para se ajudar a pensar sobre e a partir de um texto, né? Como é que você pode contribuir para uma discussão de tal maneira que fica claro, cada vez mais claro para as pessoas e que cada um sinta que está contribuindo à construção de uma leitura de um texto. Essa, então, é uma forma que eu uso um pouco por um impulso dialógico e um pouco também porque eu acho que em cada momento que a gente lê um texto como esse, muda de sentido. Então, na última aula, eu falei sobre as circunstâncias em que Hall apresentou essa conferência. Agora, estamos falando de agora, né? Estamos falando de uma leitura em 2020, uma leitura, então, no Brasil, que, então, está fazendo essa pergunta, essa questão do título de nossa disciplina, que é Stuart Hall, Contribuições para Pensar Cultura e Racismo no Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma leitura da estrutura, né? Uma breve resenha do texto de Hall, que é um texto que começa
com a mesma questão que a gente discutiu, eu e a Eneida, nas duas aulas passadas, uma dela e uma minha, né? Que é a questão da cena, da conjuntura. Isso é típico Hall. Ele tem muito interesse por fazer teorias e reflexões conjunturais. Então, a primeira parte, o primeiro bloco do texto, fala da cena cultural contemporânea, ou atual, né? E ele toma emprestado um texto de Cornel West, que era participante, como disse ontem, do seminário em que esse trabalho foi apresentado. E ele, então, cita três elementos que Cornel West usa para descrever não o momento americano e não o momento histórico que a Eneida estava descrevendo ontem, mas uma questão geopolítica, né? Ele fala da questão geopolítica em que a questão da cultura negra aparece. E ele fala, então, que tem um deslocamento de modelos europeus de alta cultura e da Europa como sujeito universal da cultura. Ele fala, então, da emergência dos Estados Unidos como potência mundial e o movimento da alta cultura para a cultura mainstream, a cultura de massa mainstream americana e suas formas mass mediadas, ou mediadas, não mediadas pelas imagens e pela cultura de massa, nas suas formas tecnológicas. Então, ele fala dessas duas coisas primeiro, e um terceiro elemento é a descolonização do terceiro mundo, que figurou tão fortemente na fala de Eneida ontem. Hall acrescenta a essa análise de conjuntura um quarto elemento. Ele fala da cultura, né? Ele fala de três elementos dessa conjuntura cultural. Ele diz, né, que as hierarquias étnicas internas dos Estados Unidos, que sempre definiram suas políticas culturais, quer dizer, suas relações de poder na cultura, nessas hierarquias étnicas internas dos Estados Unidos, que então foram exportadas, são importantes as tradições negras vernáculas, quer dizer, de rua, de casa, né? Originalmente vernácula significa caseiro, né? Então, são as tradições negras vernáculas, também podemos pensar a partir de sua acepção em português, né? São as linguagens que se falam, né? As línguas que se falam. Aí um segundo aspecto dessa cultura, dessa conjuntura cultural, é o pós-moderno global, pelo qual o Hall tem um certo desprezo, às vezes até, certamente um incômodo, né? Que ele fala que é um deslocamento estilístico no dominante cultural. Isso aí é uma questão que ele discute em vários momentos. No texto em questão, ele diz que esse pós-moderno global é muito mais fácil experimentar em Londres ou Nova York do que em Calcutá ou Nairobi, digamos. Eu não me lembro da outra cidade, mas ele fala disso, né? Que essa é uma espécie de pós-modernidade de um consumo metropolitana. E ele fala do fascínio pós-moderno pela diferença. Fala da relação do modernismo ao primitivismo e da relação ambígua entre etnicidade e pós-modernismo. Mas ele não fala só isso, né? Vocês veem que ele é uma voz bastante crítica, bastante incisiva, quase anti-pós-moderno. Mas ele fala também que há uma importante vocalização das margens, né? É aí que ele cita Michelle Wallace, que por sua vez cita Hal Foster, sobre a questão do outro contido no si, né? O moderno tem essa amalgama, né, de outra alteridade e identidade. Ele conclui essa análise de conjuntura político-cultural
dizendo que ele não aceita pensar que a história da cultura popular negra é de vitória, né? A vitória da resistência, da sobrevivência, assim, uma espécie de vitória, de vitória, ou da permanente marginalização. Não é nem vitória total e nem marginalização ou apagamento total. Ele diz também que nesse jogo a luta não chega nunca a zerar, digamos que nunca há uma soma zero onde o que um perde, o outro ganha e vice-versa. Sempre tem um jogo de hibridização, como a gente já falou, como de diferença, de criação de diferença, de produção, né? Isso faz parte da luta em torno da hegemonia cultural, que é o título que eu dei ao segundo bloco dos 3 grandes blocos do artigo. Né? Essa luta em torno da hegemonia cultural é uma luta para a qual ele quer inventar, e isso é uma frase muito citada desse texto, ele quer criar ou formular estratégias culturais que possam fazer diferença. Isso em contraste com as muitas diferenças que não fazem diferença. Né? Para isso, então, ele vai definir novamente, que isso é uma coisa que ele já fez, em detalhe, vale a pena ver, notas sobre a desconstrução do popular. Ele vai definir brevemente, mais uma vez, você quase ouve ele suspirando, o que é a cultura popular. Ele se refere como o popular relacionado ao carnavalesco, na medida em que a distinção alto e baixo é básico para a ordenação da cultura. Então, tem aí uma ordenação. Em outros contextos, ele dirá que o mais interessa não é o que é alto e o que é baixo, mas como é que essa classificação se faz, quais são os sistemas classificatórios. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, em como tem os eruditos do rock, né? O rock, que é uma cultura de massa, assim, considerada por muitos muito tempo baixa, mas que tem seus eruditos, tem sua alta cultura do rock, né? Tem em todos os aspectos da cultura que fica por um tempo, sempre chega a ter esse tipo de classificação alta e baixa. E a cultura popular chega por baixo, né? Chega por baixo e então é vinculado, é arraigado em comunidades populares. É também, e aqui que entra uma contradição, mercantilizada. É mercantilizada hoje pelas indústrias culturais, que são um espaço de estereotipia, de produção massiva e também de formulação de fórmulas, né? Nesse sentido, a origem é a mesma da estereotipia, né? A impressão, né? A produção do mesmo, né? A produção em série, de alguma maneira, das fórmulas das burocracias culturais da televisão e do rádio. Por isso, toda a cultura popular, sendo negra ou não, é um espaço contraditório. Não é possível, no entanto, portanto, né, não é passível de descrição binária. Não é só baixa, não é só resistente ou só incorporada, não é autêntica ou inautêntica só, não é só experiencial ou só formal, não é só oposição ao poder ou só homogeneização. Isso, para ele, é importante para se repensar, né? Pensando que o seminário ao qual ele se dirige é um seminário de alto nível de crítica negra. Né? Ele diz, isso tem que afetar a base que se tem para a crítica cultural negra. Mas eu vou comentar isso
porque o texto em si, o texto é dirigido a esse público, o texto fala nós, e quando ele fala nós, ele não está falando, não está incluindo brancos, ele está falando nós, críticos culturais negros, nós, ativistas ou pensadores da cultura negra, que procuram fazer essas estratégias que façam diferença. Ele está, então, se dirigindo majoritariamente para preferencialmente para esse público. E o que eu quero apresentar na segunda parte desta aula é uma leitura a partir, que eu acho que é absolutamente possível, que tem bastante espaço para isso, uma leitura a partir de um lugar de fala de branca. A cultura popular negra manteve sua diferença, diz ele, né? E aí ele faz uma descrição, ele diz que ele vai descrever alguns elementos dessa diferença. Ele diz, o estilo é um assunto e não um invólucro, né, da cultura. Ele postula que a estrutura profunda da vida cultural é a música e não o logos. Ele fala do corpo ser uma tela de representação que muitas vezes era a única capital que se tinha. Essa, então, é uma maneira de resumir as características da cultura negra, popular negra, segundo ele, as quais, né, esses três têm um acréscimo no seminário, comentei isso na aula de ontem. Tem uma menção de um sociólogo urbano, John Jeffries, sugerindo que tem um quarto aspecto da cultura popular negra, que é o local do caldo, da produção, é um local urbano, né? E aí ele vai discutir isso. Mas isso vamos ficar, então, com esses três e a sombra, essa adição do Jeffries. O título do terceiro e último bloco do texto, que é o fim do momento essencialista. O momento das estratégias de condensação de negro para significar todas essas coisas já foi, né? E aí ele faz as críticas. É incapaz de entender as estratégias dialógicas e as formas híbridas. Aí ele diz que a atualidade é de um novo tipo de posicionalidade cultural, uma nova lógica da diferença. É a lógica do acréscimo e não da alternativa, né? Ele diz também que o momento essencialista passou porque naturaliza e deshistoriza a diferença. E isso, então, acaba valorizando o terreno do racismo. Mas aí, o que mais incomoda Hall, a tendência a privilegiar a experiência. Então, ele inclui na vida a nossa experiência das representações. Nós vivemos a partir guiados por representações. Isso, vocês lembram que a gente, no início da disciplina, a gente falou do interesse dele pelas metáforas pelas quais nós vivemos, né? Aí, então, ele chega a uma conclusão provisória que hoje é a diversidade e não a homogeneidade a experiência negra a qual devemos agora dar nossa atenção completa, né? Então, é a diversidade e não a homogeneidade da experiência negra que deve nos chamar a atenção. Aqui, ele tem um trecho do texto que para mim foi fundamental, então vou destacá-lo. É uma leitura pessoal, mas é uma leitura que para mim foi extremamente importante para muitos anos do meu trabalho. A frase, o lugar onde ele diz que as etnicidades dominantes são sempre sustentados por uma economia sexual específica, uma masculinidade, uma figuração de masculinidade específica e uma identidade de classe específica. Isso foi, para mim, um programa de pesquisa. Mas como pensar a branquitude no Brasil, onde se
essa divisão muito cortante entre o branco e negro é, é difícil de identificar nos discursos, é negada. Né? Como é que, em que base dá para falar da branquitude? E esse pequeno trecho, para mim, foi uma espécie de momento ahá, né?